Olá, eu sou Eliana Azevedo, eu estou aqui para mais um vídeo de análise do paisagismo urbano. Hoje nós vamos falar de vegetação nas calçadas, não das árvores, isso a gente já falou, mas das outras plantas que a gente encontra nas calçadas, arbustos, folhagens, forrações, gramíneas, enfim. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que calçada é uma área pública. Então, a gente tem que fazer de modo a proteger as pessoas que estão passando por ali. Não pode oferecer risco a ninguém. É uma área pública, né? Então, essa calçada, por exemplo, ela é muito bem feita, porque ela tem aqui um pequeno canteirinho do lado esquerdo com uma planta que é só uma cerca viva, bonita, ornamental e não oferece risco a ninguém. O passeio está muito bem feito, como a gente falou das outras vezes, não tem a gola, né, a borda, e do lado de cá tem um canteiro que, como é sombra, eles utilizaram aqui a grama preta, mini. Ficou muito bom. Ali na frente tem um pouquinho de moreia, né? Ali no pé desta árvore. E, enfim, do lado de cá um pouquinho da Paulistinha, que o pessoal chama. Enfim, é muito bem feito isso aqui. Não oferece risco nenhum e é bem ornamental. Vamos a outros exemplos agora. Aqui é um outro exemplo. Eles puseram essas placas aqui de concreto com grama esmeralda do lado de cá. Também funciona bem, é drenante, tá tudo ok. E alguns arbustos, meio misturadinho, mas aí não tem problema, né? É estilo só. Que também não oferecem risco nenhum à população. Então, essa calçada também está muito, muito bem feita, muito correta. Então, calçada, só relembrando, é uma área pública que as pessoas, portanto, passam, e a gente tem que pensar na sustentabilidade e na segurança pública, na segurança das pessoas, em primeiro lugar. Então, é equivocado colocar planta agressiva nas calçadas. O que são as plantas agressivas? São as plantas que têm espinhos, porque você está oferecendo risco às pessoas que passam por ali. Tem algumas ideias que a gente vê com bastante frequência que são equivocadas. Uma é que o espinho protege o ladrão de entrar na sua casa e tal. Isso é bobagem, porque não protege nada. Imagina se uma cerquinha de coroa de Cristo, por exemplo, que é muito comum de se ver, vai evitar algum assalto. Não evita, só oferece risco aos de bem que estão passando lá na calçada. Outra ideia equivocada é que essas plantas de espinho, normalmente elas são muito resistentes à estiagem. E as pessoas confundem, achando que com essas mudanças climáticas, períodos de estiagem muito longos que a gente tem visto hoje em dia, se você plantar esse tipo de planta, que são as suculentas, a suculenta é aquela planta que armazena água nas folhas, né? Se plantar esse tipo de planta, você está evitando regas e, portanto, está tendo uma atitude sustentável. Isso é um engano. Nós vivemos num país tropical. Aqui em São Paulo, em particular, é o bioma da Mata Atlântica. Quando você coloca a planta de deserto neste bioma, você está desertificando a paisagem. Não ajuda em nada na sustentabilidade. Ao contrário. Então, não é? Você já imaginou a Serra do Mar, por exemplo? Já viu alguém lá regar a Serra do Mar? Não precisa regar, porque a própria Serra do Mar, que é muito rica em variedade de planta e quantidade, com árvores e tudo, mantém a umidade do solo. Quando você tira e põe uma planta de espinho, ou dessas suculentas, você está desertificando esta paisagem. Então, além de estar oferecendo risco para a população. Vou mostrar aqui alguns equívocos comuns de se ver e que são muito graves, não deveria ter. Isso é erro de projeto. Tá?
Nós estamos aqui na esquina de um prédio aqui na esquina da Marginal Pinheiros. E eu estou mostrando para vocês um belo exemplo de uma agave angustifolia, que é conhecida como piteira do Caribe. É uma planta muito ornamental, como você vê, ela é uma escultura, mas não para estar aqui na calçada. Olha o risco que isso aqui oferece. Eu vou chegar bem perto para vocês verem o tamanho dos espinhos na ponta. E são espinhos duríssimos, que machucam muito. Se alguém tropeça e cai nessa planta, ela se machuca seriamente. Essa planta não deveria estar aqui de jeito nenhum. Como você vê, esses espinhos enormes podem machucar um transeunte fortemente, tá? Então eu vou me afastar agora para você ver como ela invade o passeio. Agora eu vou mostrar outra que também é enorme, o espinho duríssimo, que é a agave americana, e que está aqui com essa folha. Eles já tiveram que podar, tá vendo? Eles tiveram que cortar essas folhas mais baixas, porque deviam estar aqui bem no meio do passeio, o que significa que eles não deveriam estar aí. Então, ou bem você deixa a planta se desenvolver, ou não tem cabimento plantar uma planta dessa e depois podar ela inteira. E ainda assim ela está oferecendo risco. Vou mostrar lá na frente, tá? Então o jardim, esteticamente, ele é agradável no sentido de que está bem feito, bem organizado, mas é impróprio para o local. Olha ali na frente aquelas outras agaves, todas podadas, porque acho que a pessoa percebeu que não pode pôr, né? Só em vez de tirar, podou. O erro é tamanho que o cidadão plantou essas agaves, inclusive no caminho de acesso ao prédio. E aí ele teve que podar tudo, então ela fica medonha e ainda assim oferece risco. Tem cabimento botar essas agaves todas aqui na entrada do prédio? É um erro que infelizmente a gente vê com muita facilidade. Bom, aqui agora eu vou mostrar uma outra coisa que a gente deve evitar ao máximo em calçadas. É o uso de plantas tóxicas. Pela mesma razão, elas devem ser evitadas porque naturalmente oferecem risco para as pessoas. A diferença é o seguinte: as plantas agressivas, que a gente chama são com espinho, é fácil de identificar. As plantas tóxicas, você vai precisar da ajuda de algum profissional para poder identificar. Essa aqui, por exemplo, é o Nerium oleander, é muito conhecida como espirradeira. Ela é uma das plantas mais tóxicas ornamentais que existe. A grande maioria das plantas tóxicas agridem a mucosa. Então, se alguém ingerir uma folha, por exemplo, vai provavelmente ter uma gastrite, uma amidalite, uma faringite, enfim, vai agredir todo o sistema gástrico da pessoa. Mas a toxina do Nerium oleander é diferente. Ela agride o sistema nervoso central, provoca arritmia cardíaca e pode levar a óbito, principalmente crianças, idosos ou pessoas com histórico de problemas cardíacos. Então, esta planta não deveria estar numa calçada, nem em local nenhum de fácil acesso da população, tá? Bom, então é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, você já conhece, né? Eliana Azevedo e Arva Stein, análises do paisagismo urbano. A gente se vê no próximo vídeo. Até!